boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom ver vocês Boa aqui. noite, meninas. Boa noite. Muito Gente, bom. Queria saber de onde vocês são, se vocês quiserem escrever aqui no chat para a gente ir conhecendo um pouco vocês. Ou se quiserem falar também, né, enquanto antes Também de pode. gravar. Nossa, Ana Cecília Angeli. Olá, Ana Cecília. Tudo bem, minha querida? Da saudades eterna aqui do meu marido, mas estou caminhando um dia de cada vez. Oh, meu Deus. Não sabia, Ana Cecília. Deus te abençoe. Pois é, só pela graça de Deus mesmo para continuar. Depois a gente conversa um pouquinho, tá bom? Tá bom, querida, tá bom. Bom te ver. Saudades. As mulheres de muitos lugares diferentes, né? Tatiane está lá em São Paulo, a Isilda lá em Niterói. A minha nora é de Niterói, Isilda. Mas ela está morando aqui, em Ribeirão Preto. A Aline de Minas. É. Mensagem. então eu vou falar porque eu não consegui achar onde envia mensagem aqui ainda. Certo? Pode falar. Eu estou de Aracaju, Sergipe. Aracaju, Desculpa. Sergipe. Muito bom, minha irmã. Tá pertinho. Legal. É, pois é. Que bom. Bem-vindas. Bem-vindas, minhas queridas. Já. Ellen de Sorocaba. Muito bem. Eu estou em Taguatinga, olha só. Uhum. Distrito Federal. Bem-vinda, minha irmã. Salgueiro, Pernambuco. Paz, minha querida Ana. Arujá, está pertinho de mim aqui, Arujá, São Paulo. Sou do Pará, Moraes. Quem que é do Pará? Eu vou estar aí no Pará em junho, em Belém. E tive aí o ano passado que eu fui para o Marajó. Passei lá em Belém e de lá embarcação para o Marajó. Niterói, Isilde. Muito bem, minhas queridas. Muito bem, Luciana. Acho que a gente poderia, já demos aqui, vamos dar mais 2 minutinhos para a gente começar com uma oração, Lu? Sim. Ju, você vai colocar para gravar? Tá. Então, a gente acho que já pode começar, e aí as meninas vão entrando. Se vocês puderem Pode fazer ser. um joinha aí, ou colocar um sim no chat, se concordam com a gravação, por favor. Obrigada, para a gente ter isso registradinho. Muito bom. Estão ouvindo a gente bem? Acho que sim. Uhum. Muito Ótimo. bom. Meninas, a gente vai pedir para vocês ficarem atentas ao microfone, por favor, para a gente não ficar tendo interferências enquanto a gente está falando. E conforme for havendo necessidade, vocês podem levantar a mãozinha aí, tem uma mãozinha aí provavelmente no vídeo aí bem na frente de vocês. Vocês podem levantar ou podem chamar a gente aqui pelo chat, que a gente, à medida do possível, vai interagindo aí, não é, Lu? Sim. Muito bom. Então, podemos orar para dar início oficial aqui ao nosso webinar? Vamos orar? Sim. Então, oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Cada mulher tem o seu ritmo de vida, uma segunda-feira com certeza cheia de atividades, mas sabemos da tua agenda para cada uma de nós e agradecemos por esse tempo juntas agora, de lugares tão distantes, mas que podemos estar perto aqui pela tua providência, Senhor. Obrigada por esse recurso. Também abençoe as meninas que vão
assistir depois, que o Senhor possa, da mesma forma, abençoar a vida de cada uma delas. Pedimos por esse tempo, a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Muito bem. Bruna aí, a Bruna está acompanhada também do mocinho. Tudo bem, Bruna? Tá grandão ele. Muito bom. Olha, agora que estamos todas aqui, algumas ainda vão chegar, eu e a Renata sabemos que quando vocês resolvem dizer sim para esse nosso primeiro momento, né, que a gente chama de webinar, vocês têm, no mínimo, um interesse grande em discipular, né? Nós não sabemos a história de todas vocês, se vocês já foram discipuladas alguma vez por alguém na igreja de vocês, ou numa outra situação, ou por alguém que não é da igreja que estão hoje, enfim. Se vocês são daquelas que estão já discipulando outras mulheres, né? Ou se vocês são as que querem discipular, mas não sabem muito bem como fazer, ou não sabem se estão no caminho certo, enfim, né? A gente parte dessa premissa de que vocês querem, junto aqui com a gente, descobrir um passo a passo mesmo, que dê segurança para vocês, né? De tirar esse desejo que muitas vezes está, às vezes vem na cabeça, depois sai, às vezes vem no coração, aquece, depois esfria, né? Mas vem o medo e outros sentimentos que acabam deixando para lá e a coisa não acontece, né? Então, o nosso objetivo hoje com essa conversa é dar para vocês alguns passos mesmo para que vocês sejam encorajadas a seguir aí discipulando vidas enquanto vocês vivem cada dia, né, da vida de vocês. E a gente chamou vocês perceberam que a gente chamou vocês rapidinho para essa aula, né? A gente não fez um longo tempo de divulgação, porque, na verdade, nós fizemos já 2 turmas de mini mentoria no início do ano. Na verdade, a gente fez ano passado, quando lançou o livro, né? Foi, né, Renata, depois do lançamento do livro, que foi em agosto do ano passado, então a gente fez uma mini mentoria. E neste ano a gente pensou, vamos fazer uma turma por semestre. Mas a gente fez a turma 2, que já terminou, já faz um mês e pouquinho, mas a gente tem visto que a procura é grande, a necessidade de caminhar com vocês juntas é maior. Então, estamos aqui com essa disponibilidade e precisamos de intencionalidade para discipular. Não é verdade, irmãs? Então, nesse sentido que nós estamos aqui juntas e vamos propor para vocês agora algumas coisas baseadas na nossa experiência que deu, então, o início à nossa escrita desse livro que vocês já devem ter visto bastante, que é o Discipulado na Prática, Mulheres Cuidando de Mulheres na Igreja Local. Renata, e aí? Renata? Seu microfoninho está fechado. Oi. Pronto. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: como é que isso acontece na sua igreja, né? Você tem na sua igreja um grupo já de discipulado? Ou será que a sua igreja nem tem essa cultura de discipulado? Vocês não falam sobre esse assunto? Você nem sabia que existia uma cultura de discipulado que podia ser aplicada à sua igreja? E, de repente, você ouviu falar de discipulado, você pensa que isso podia ser bom para você, e como é que será que isso acontece aí, né? Então, isso é uma coisa que a gente escuta muito. Eu e a Luciana, inclusive, a gente participou há uma semana, aí, talvez um pouco mais, de um podcast, e agora eu recebo várias mensagens no meu Instagram, assim, eu quero ser discipulada. Só que onde será que o discipulado acontece, né? Isso é uma coisa que a gente falou lá no nosso livro, né, Luciana? O discipulado, ele tem que acontecer na sua igreja local. E aí a grande pergunta é, mas
como que eu vou fazer isso acontecer? Na minha igreja não tem essa cultura, como é que eu começo essa cultura de discipulado? E será que eu preciso ser uma especialista? Porque eu vi ali na capa do livro que Renata e Luciana são especialistas no assunto. Será que eu também preciso ser uma especialista para poder cuidar de outra irmã, para poder andar junto com outra irmã? Como é que é isso para vocês? Como é que isso tem sido para vocês? Então, ou será que a maior dificuldade aí de vocês, poxa vida, eu não sei como que eu vou fazer isso acontecer, eu não sei o que eu vou falar no meu primeiro encontro, que temas eu vou abordar, como que eu chego na pessoa, e aquela pergunta que a gente tem sempre no coração, né? Nossa, mas eu não sei muito teologia, como que eu vou poder ajudar essa irmã? Quando ela fizer uma pergunta e eu não souber responder, como é que vai ser? Será que é isso que tem acontecido aí na sua vida? E são muitos empecilhos, né? A gente fica, se a gente for discipular alguém, a gente fica pensando em várias coisas. Mas também, se a gente for pedir para alguém nos discipular, a gente fica pensando, nossa, será que essa pessoa vai ter tempo para mim? Será que essa pessoa conhece o suficiente da vida cristã para me ajudar a ser uma cristã melhor? Então, são várias coisas que a gente, inclusive no nosso livro, a gente tem uma seção inteira dos medos que as mulheres têm para começar o discipulado, né? Então, eu queria dizer para você que o discipulado não é uma opção. Olha só, lá em Mateus 28, dos versículos 18 ao 20, e também em Tito 2, de 3 a 5, existe uma ordenança para que nós, como discípulas de Jesus Cristo, sejamos também as próximas a serem discipuladoras. Então, eu quero falar para você que eu e Luciana estamos querendo ajudar você, na sua igreja local, a tirar todos esses empecilhos que você tem na sua mente, no seu coração, na sua agenda, para você cumprir esse mandamento do Senhor. Porque o ID não é só para você fazer missões, o ID é para você fazer discípulos. Você, lá em Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus fala que toda a autoridade me foi dada e ele nos envia nessa autoridade dele, para que a gente vá e ensine tudo aquilo que ele nos ordenou. Então, a gente vai batizar essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que acontece quando a pessoa é batizada? Ela entra para o corpo de Cristo. E quando ela entra para o corpo de Cristo, então ela tem que conhecer essa nova cidadania que ela ganhou, né? Essa nova identidade em Cristo, essa vida nova. Então, aí que começa o discipulado. Então, nós temos uma solução prática para isso, não é, Luciana? Sim. Então, na verdade, ali no chat, as meninas estão falando que algumas já estão começando, né, a fazer o discipulado onde elas estão, onde elas trabalham, dentro de casa, e isso é maravilhoso. Algumas igrejas já estão começando com a cultura, né, de discipulado, mas o que a gente quer que fique bem claro para todas vocês, é que, como a Renata disse, o texto de Mateus que está aí transcrito, obrigada, Ju. A Juliana, que está como Cartas Vivas, ela é o nosso suporte, vocês vão conhecê-las depois. Ela nos colocou aqui, né, para relembrar, palavra por palavra, quero ler com vocês, Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, né, aos discípulos, né, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha só como ele termina essa fala. E eis que estou convosco
todos os dias até a consumação do século. Então, vocês perceberam que o discipulado não é uma atividade para super mulheres que têm tempo sobrando e que vão dedicar a sua vida inteirinha com uma agenda com nomes de hora em hora, né, fazendo o discipulado, né? O que a gente vai conversar sobre isso, sobre essa questão de intencionalidade, é exatamente nesse sentido. Para ficar carregando. De como nós podemos viver a nossa vida diária como discípulas de Cristo, e então, a partir do momento que nós somos discípulas dele, nós vamos fazer discípulas dele, e não nossas discípulas necessariamente, porque essa é uma questão, né, Renata, que a gente infelizmente tem trombado muitas vezes, né, pessoas se decepcionam, criam expectativas baseadas em pessoas, né, eu quero ser como ela, né, mas não veem que ela deve ser parecida com Cristo, então por isso a gente tem que desejar ser parecida com Cristo acima de todas as coisas, né? Então, esse Inclusive, é o... Ô, Lu, deixa eu Pode falar. dar um minutinho para mim. Inclusive, é Sim. uma coisa que a gente fala no nosso livro, que, na verdade, para você ser uma discipuladora, você tem que ser uma discípula de Jesus Cristo fiel, né? Uma discípula devota, uma mulher que busca o Senhor, uma mulher que busca a sabedoria da palavra de Deus para ser essa pessoa que pode ser aquela discípula que vai discipular outras mulheres, porque a gente não faz discipulado só com o que a gente fala, só com o que a gente ensina, que está numa aula, num projeto. Não, a gente ensina, a gente discipula com a nossa vida, com o nosso exemplo. Como uma irmã falou aqui, é vida na vida, é isso mesmo, é isso que a gente acredita. E para ser vida na vida, a nossa vida tem que ser um modelo. A nossa vida tem que ser um modelo, tem que transpirar, tem que ser o bom perfume de Jesus Cristo. Exatamente. É isso mesmo. Até a Andréia está colocando aqui como inserir e proceder na comunidade, né? O discipulado. Isso a gente vai conversar num outro momento, porque no livro... E, gente, nós vamos falar do livro porque o livro é escrito todo sobre esse assunto, né? Então, por isso que eu e a Renata toda hora vamos estar falando isso, né? Nós escrevemos um capítulo específico, na verdade, o livro, ele eu não sei se todas vocês já têm, ou alguém nunca nem pegou na mão, algumas já têm o livro, não sei se vocês podem dar um joinha, só para a gente ter uma ideia. Acho que quase ninguém, né? Algumas têm. Tá, poucas, né? Ok, então só para vocês terem um panorama, a gente escreveu ele em 2 partes. Então, a primeira parte é uma fundamentação mais teórica, né? No sentido de... tá no carrinho, Natália? De o que é o discipulado, quem são os discípulos, como a gente deve agir e tudo mais. E aí, na segunda parte, nós temos a mão na massa, né? Que é como você vai iniciar. Então, você vai apresentar um projeto para a sua igreja, e tem todo o passo a passo, e no apêndice nós temos um modelo de como fazer esse projeto e tudo mais, né? Mas também não acontece só numa grande escala, vamos dizer assim, quando você pensa num grupo grande, né? Você pode fazer, como foi falado agora há pouco, vida na vida, porque é vida na vida, e pode fazer o discipulado de forma individual, né, em duplas, você com mais uma pessoa, né, então também é um outro jeito de abordar que a gente também vai especificar. Talvez hoje não consigamos fazer isso com detalhes, mas é possível também fazer assim, né. O importante, e sempre lembrem-se dessa palavrinha, é que nós tenhamos a intenção de fazer com que a pessoa seja mais parecida com Cristo.
né? Então, seja de forma individual, seja num trio, seja num grupo de 8, dentro de casa, como a Natália falou, que tem começado com os filhos, não sei o número de filhos, independente se é um, se é mais, mas se nós temos a intencionalidade de usar daquele momento, ou daquela atividade, porque o discipulado, ele não necessariamente é formal, né, com hora marcada, ele também é. E isso tudo nós deixamos explicadinho, né, lá no livro também. Então, se ele não for assim, formal, ele pode ser exatamente na vida comum, né, como a Bruna está falando aqui. Então, de maneira informal, que é enquanto nós vivemos, nós fazemos discípulos de Cristo, né. Isso não é banalizar e falar, então tudo é discipulado? Não. Se você não tem a intenção de, então não dá para ser, né? Por isso que nós precisamos olhar para o nosso coração, para a nossa vida. Como a Renata disse agora há pouco, né? Nós precisamos ser discípulas de Cristo. Não somos perfeitas. Eu acho que ninguém pode levantar a mão aqui dizendo que né? Eu acho, não sei. Mas assim, nós somos pecadoras, nós somos imperfeitas, mas nós dependemos da graça de Deus todos os dias, né? E uma verdadeira discípula de Cristo faz isso, né? Ela se arrepende dos pecados, confessa, abandona, deixa e recomeça. E assim ela vai fazer também com outras mulheres, né? Então, isso que é importante, né? Assim como a Renata falou do texto de Mateus 28, nós lemos aqui juntas, que eu li para vocês ali, mas também nós entendemos o que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, né? O famoso texto de Tito 2, né? Quando ele orienta a Tito, que era um pastor jovem, que as mulheres mais velhas pudessem ensinar as mais jovens, né? E aí vocês se lembram do texto ali. Então, será que eu só posso discipular alguém que seja muito mais nova que eu? Será? Uhum. Necessariamente mais nova de idade cronológica, né? O discipulado que a irmã disse que está fazendo em casa, e eu sei que muitas de vocês fazem isso, é um discipulado intencional que está ali, mãe com filhos. Eu não consegui ler aqui, alguém falou do genro, parece? Aqui, Natália, né? 3 filhos, um genro e um marido. Discipulado em grupo, dá, muito certo, né? Então, a gente fala também sobre isso, mas pensando aqui no texto de Tito 2, que a Juliana colocou aqui para a gente relembrar, né? Vejam que ele pede, né? Paulo escreve a Tito para que nós, mulheres, sejamos, olha o finalzinho do versículo 3, mestras do bem. Então, se ele escreveu para que a gente seja mestras do bem, é porque existem mestras do mal. E nós sabemos isso, não é, irmãs? Quantas e quantas e quantas mestras estão por aí ensinando muitas outras mulheres de qualquer idade, mesmo crianças, mesmo mais velhas, muitas jovens, pelo celular, e por tantas outras vias, e vivendo uma vida, muitas vezes, de mentira, vamos dizer assim, né, de aparência, e enquanto nós não fazemos o nosso papel, alguma pessoa está fazendo e está influenciando outras mulheres que estão convivendo conosco. Então, nós temos, como disse a Renata logo no início, não é uma opção, né, nós temos o dever diante da ordem do Senhor Jesus de fazer discípulos, né, de ensinar a guardar tudo que ele mesmo já nos ensinou. Então, a gente precisa estar atenta a isso, né? Algumas estão tendo contato com isso hoje, né? Uma delas já compartilhou aqui que nunca tinha
pensado nisso. Então, a gente precisa sair dessa coisa, dessa inércia, né, e nos movimentar, né, viver a nossa vida com essa intenção de fazer discípulos de Cristo. Certo, Renata? Sim, eu estou lendo o chat aqui, Ah, a tá. Natália já pôs aqui. Então, eu queria dizer para vocês que é claro que a gente vai falar do livro, porque, na verdade, o livro nasceu eu e a Luciana começamos a fazer umas lives há 3 anos atrás, falando sobre Ministério de Mulheres e as coisas que o Ministério de Mulheres abrangiam. E aí, da live, a gente começou a fazer alguns módulos com cursos baseados em alguns livros. E dessa experiência nossa, nasceu o livro. Então, na verdade, o livro, ele é uma resposta nossa, minha e da Luciana, já a essas várias questões que as mulheres têm normalmente nos procurado para responder. Então, quando a gente está falando do livro, a gente está falando de uma experiência de 2 vidas que vem trabalhando com discipulado há muito tempo. A Luciana no contexto dela e eu no meu contexto. Mas, e uma coisa que eu quero dizer para vocês, que a Luciana é de uma igreja presbiteriana, eu sou de uma igreja batista reformada, e é interessante porque o livro, ele não vai ficar numa denominação. Por quê? Porque o discipulado é um mandamento para qualquer cristão, mulheres e homens. Então, eu acho que isso foi até uma graça do nosso Senhor, que ele justamente pegou 2 mulheres de 2 denominações diferentes para falar, olha, isso daqui é para todas as mulheres, seja lá qual denominação for a sua. E eu gosto quando o Senhor faz essas graças assim, né? Ele tem um humor muito refinado. E então, assim, quando a gente está falando do livro, a gente está falando justamente daquilo que a gente está aqui estudando há muito tempo, e há 3 anos, aproximadamente, a gente começou a pôr isso nas redes sociais aqui, bem timidamente, para justamente abraçar e ajudar as pessoas que a gente não consegue alcançar. Então, nós temos, além de mulheres aqui do Brasil inteiro, nós temos pessoas brasileiras de fora do país, e não só brasileiras, mas nós temos latino-americanas que estão em contextos bem difíceis, que têm usado o nosso livro nas suas igrejas. Nós temos, então, uma irmã na Venezuela, que, pela graça de Deus, traduziu uma parte lá do material, né, para poder dar aula baseado no nosso material, na igreja dela, mandou uma mensagem para nós, dizendo como tem sido abençoadora. Nós temos uma irmã no Japão, que ela tem um pouco mais de 1 ano de convertida, talvez, que também participou conosco. Então, as redes sociais, graças a Deus, e o livro também, né, ele nos proporciona ir aonde nós não conseguimos ir, né? E graças a Deus por isso. Então, minhas irmãs, o que a gente quer oferecer para vocês com o que a gente estudou, o que a gente vivenciou, o que a gente errou, depois a gente acertou, errou de novo, né? Não é que a gente só acertou, não é bem assim, né? Nós temos os nossos erros e os nossos acertos, e nós também temos os nossos temores, porque o discipulado é algo que é um mandamento, mas ele requer de nós um compromisso, e é um compromisso que ele é tanto vertical, né, que vem do Senhor para nós, como horizontal, né, porque nós estamos alcançando outras vidas. Então, é algo que é assim, você tem que ter um compromisso, e como eu vou repetir, porque isso é importante, nós temos que ter o compromisso primeiro vertical, né, com o nosso Senhor,
porque Ele que vai nos instruir, e porque o Espírito Santo de Deus, que é o nosso... o cordão de 3 dobras, né? Então, a gente caminha com outra irmã, confiadas que toda a autoridade foi dada a Cristo, e que Ele está conosco o tempo inteiro através do seu Santo Espírito. E não só conosco, mas com a irmã que você está caminhando junto. Então, a nossa confiança não está em nós. A nossa confiança está no Senhor, que nos dá dons, e quando Ele nos ordena a ir e cumprir a obra, é porque Ele já nos concedeu dons para nos capacitar aquilo que Ele nos está ordenando fazer. Então, nós vamos na autoridade do Senhor, quando nós vamos caminhar com alguma irmã. Então, a gente somos embaixadoras desse assunto, desse ministério, se a gente pode chamar assim, né? Porque eu penso que o Senhor, Ele nos chamou, né? Ele nos vocacionou para esse ministério, porque eu e a Luciana nos conhecemos em 2018, eu creio na Luciana, porque ela sempre fala que foi esse ano, eu creio. Nós nos conhecemos numa conferência. Obrigada, Lu. A gente se conheceu numa conferência, onde justamente, uma conferência fiel, eu estava falando desse assunto numa oficina, e a Luciana se achegou para dizer que ela... A gente acho que até conta um pouco dessa história no livro também, né? E a Luciana se achegou para dizer que ela já fazia isso, que ela acreditava no discipulado. Então, vejam que o discipulado, essa cultura que até alguma irmã colocou aqui, né, que ela gostaria que isso estivesse na igreja e tal, talvez o certo, né, o correto seria, como diz lá em Efésios 4, essa cultura vir lá dos mestres, dos pastores, que são aqueles que foram instituídos por Deus para ensinar o corpo de Cristo, para capacitar o corpo de Cristo, e talvez isso ainda não chegou na sua igreja. Mas você pode ser a sementinha aí na sua igreja local, e você pode ser aquela pessoa que vai conhecer mais sobre esse assunto, e vai se empenhar, vai orar, vai trazer uma irmã junto com você, vai explicar para ela o que está no seu coração, vão orar juntas, e talvez daí dessa sementinha comece uma cultura de discipulado, que você pode, em algum momento, então, apresentar um projeto na sua igreja, apresentar o projeto lá para o seu pastor, ter uma boa conversa com o seu pastor, com os pastores, presbitério, eu não sei como funciona o governo da sua igreja, mas a ideia é que se você é a semente, você já está com essa responsabilidade nas suas mãos. E talvez você esteja aqui porque o seu pastor... Teve uma irmã na turma passada que falou assim, olha... Aliás, ela nem está na turma, ela fez contato comigo, ela é de uma igreja bem grande, e ela falou, olha, o meu pastor me desafiou o ano passado e me pediu para que eu dirigisse o Ministério de Mulheres, e eu quero colocar no Ministério de Mulheres esse Ministério de Discipulado. Então, a gente teve um tempo juntas, uma conversa. Então, vejam como uma pessoa, né, o pastor, ela falou assim, eu nem sei por que o pastor me escolheu, porque não me sinto capacitada, mas ele me escolheu, eu aceitei, e agora eu ouvi falar desse assunto, e eu quero pôr esse assunto. É uma igreja de 3.000 pessoas. Então, Deus está fazendo um movimento. Você está aqui no movimento Cartas Vivas, talvez você tenha sentido uma coceirinha aí no seu coração, que eu falo que é o bichinho que vai contagiando as igrejas, as pessoas, e vai andando com o projeto. Exatamente. Rê, antes, a Natália e a Betânia estão perguntando aqui a questão de diferenciar evangelizar e discipular, né? E essa é uma pergunta bastante recorrente, né? Inclusive, aqui a gente chama de webinar,
porque nós vamos falar para vocês sobre a mini mentoria, né, que nós vamos poder não só discutir o que vai ser lido no livro, mas vocês vão poder colocar suas questões pessoais, particulares aí de onde vocês estão, né? Mas vamos voltar, que eu acho que isso é bastante importante, voltar um pouquinho uma casa, né, para pensar nisso. Quando a gente pensa em evangelizar, que sim é a nossa missão também, né? Normalmente você deve estar pensando em uma pessoa, certo? Que você conhece, você teve um contato e você vai apresentar Jesus a ela, certo? O evangelismo, quando a gente fala que o Senhor é o único capaz de salvar a vida dela e de perdoar os pecados, e ela confessa Cristo como Salvador, a partir desse momento que ela confessa, ela é uma cristã, certo? Ela é uma salva em Cristo, você já pode caminhar com ela, fazendo o quê? Fazendo com que ela seja uma discípula de Cristo, do Cristo que ela confessou. Então, se a gente for fazer uma linha, é mais ou menos isso, né? Então, ela precisa reconhecer Cristo para ser discipulada e ser como ele. Tem pessoas que pedem para você sentar, eu imagino que seja a realidade de algumas de vocês. Ah, eu queria saber mais de Jesus e tal. Você pode sentar com ela algumas vezes e ainda assim ela não confessa a Cristo num primeiro encontro, né? E aí você não vai mais caminhar com ela. Você vai, né? Então você vai, de certa forma, você já está apresentando Cristo, então você até está discipulando, né, Renata, de alguma forma, mas ela vai ser uma discípula de Cristo se ela o reconhecer como o Salvador dela, certo? Não sei se ficou claro. Quer complementar, Rê? Então, até porque quando a gente está evangelizando, se a pessoa não tem Cristo, ela não tem o Espírito Santo de Deus. E se ela não tem o Espírito Santo de Deus, o principal discipulador não está participando da conversa. Porque é o Espírito do Senhor que vai convencer a pessoa, não é? Do juízo, do pecado, e vai fazer com que ela realmente se pareça com Jesus Cristo. Não somos nós, né? Nós somos instrumentos, como diz Paul Tripp, um pastor americano, ele fala que nós somos instrumentos nas mãos do Redentor. Então, se a pessoa não tem o Espírito de Deus, a gente chama de evangelismo, na verdade, mas que não deixa de ser um discipulado, porque você está ensinando sobre quem é Jesus, o que a Bíblia fala, né? Enfim. Só que ele não vai ter o poder de um discipulado quando o Espírito Santo participa. Não tem como, né? Nós não temos essa capacidade. Então, é um evangelismo. Mas, como a Luciana disse, a gente não abandona a pessoa rolando no caminho lá para trás, né? A gente tenta ensinar a palavra de Deus para que aquela pessoa desperte, né? Para quem é Cristo, e que então ela possa realmente viver sob o senhorio de Cristo. E aí sim a gente pode começar a chamar de discipulado. Mas é claro que você vai ensinar as doutrinas bíblicas, né? Você vai ensinar a doutrina do pecado, você vai ensinar a doutrina da salvação, e aí o Espírito Santo que vai convencer ou não essa pessoa, né? A gente só vai falar a palavra porque o Espírito Santo trabalha junto com a palavra de Deus, não é assim? Então, nesse sentido, é mais evangelismo do que discipulado. Acho que ficou claro, né? Amém. Natália, Deus nos ajude. Amém, Natália. Eu quero falar só um negócio. Quando eu peguei o livro de vocês, o que me chamou a atenção foi 2 autoras, mulheres. Porque mulher tem que falar com mulher. Porque sente, sabe como passa. E quando você falou do Espírito Santo, eu vejo assim, o Espírito Santo, ele está movendo o Brasil todo, e até fora do Brasil. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei imaginando, só ele pode fazer uma coisa como essa. Ninguém Amém. mais. Né? Era só isso que eu queria. Amém. Obrigada pela sua contribuição, minha irmã. Muito bom. Nós cremos. Que, sim,
Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, né? Deixa eu só subir a última que está aqui, a Lilian está perguntando como pode trabalhar com uma amiga que reconhece Jesus como Salvador, mas continua na igreja católica e tem uma conduta e vida de devoção melhor que muitos que estão na igreja. Da mesma forma, né, que falamos agora do evangelismo, Lilian, não somos nós que vamos convencer, né? É o Espírito Santo de Deus. Então, nós não somos proibidas de ter contato e nem amizade com pessoas, principalmente porque ela reconhece Jesus como Salvador, né? Mas, talvez, se ela continua na igreja, imagino que ela não, na igreja católica, ela não reconhece ele como o único Salvador, né? Por conta até da doutrina, né, deles. Então, você pode continuar com ela estudando a palavra de Deus, né? E mostrando pela própria palavra o que Jesus já disse e deixou revelado sobre quem ele é e sobre não ter nenhum outro mediador senão o próprio Jesus e tudo mais, né? E ore por ela, caminhe com ela, né? Não desista, mas lembrando que a autoridade é do Senhor e é o Espírito Santo que vai convencê-lo, né? Vejam que todas têm muitas perguntas e na mini mentoria isso é muito bom, porque nós temos condições de responder a todas, né, Renata? Porque a gente faz alguns formulários, depois a gente pode explicar melhor como funciona, porque são várias realidades diferentes, mas muitas são parecidas, né, e isso que é bacana. Então, lembrando ainda, uma das coisas que a gente bate muito na nossa escrita é que cada uma aqui está numa cidade, algumas até estão na mesma, mas diferentes denominações muitas vezes, diferentes tamanhos de igrejas, de membros de igrejas, algumas igrejas começando, que estão sendo plantadas agora, outras igrejas com mais de 1.000 pessoas, né? Então, tudo isso nós conseguimos escrever, e na mini mentoria a gente fala também sobre recursos que podem ser utilizados. E tudo isso pode e deve ser adaptado à sua realidade, onde você está, que deve ser diferente da minha igreja, deve ser diferente da realidade da Rei, e assim vai, né? O que não pode ser negociado nunca, nunca, nunca é a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, e crer que só ela é o nosso guia, o nosso livro por excelência, né? Então, nós até discipulamos por meio de vários materiais, que nós deixamos também um apêndice com várias páginas, né, Renata? De indicações de livros por assunto, mas, acima de todos os livros, a gente precisa ter a clareza de que é a palavra de Deus que precisa ser ensinada, né, e vivida, com certeza. Então, isso tudo vai ser flexível, horário, dia da semana, a frequência, se é semanal, quinzenal, mensal, quantas pessoas no grupo, tudo isso tem mastigadinho no livro e a gente conversa melhor, mas sabendo que é possível fazer de várias maneiras, desde que a intenção seja, eu estou apresentando Cristo para que essa pessoa seja mais parecida com Ele, na sua dor, na sua alegria, e aí é a vida vivida, a vida na vida, né? Isso mesmo. Então, olha, aí, até tem uma Renata, irmã aqui. Pode falar. Pode tem falar. Uma irmã aqui, a Ana, que ela está falando do discipulado na igreja dela, tudo. Ana, a gente não vai ter tempo de te responder aqui, mas a gente pode depois te enviar uma mensagem sobre isso, mas é claro que a gente não vai poder dar uma assessoria específica para cada uma, né? Mas, Ana, só para não te deixar no ar, eu penso que você tem que estar inserida na igreja, sim, e no ministério de discipulado, porque você tem que falar a mesma língua que o púlpito está falando. Então, você precisa saber as coordenadas desse ministério de discipulado. Você não pode fazer uma coisa à parte da igreja, porque senão vira uma outra igreja, né? Fora, enfim.
mas é um assunto aí para depois, só para você não ficar sem ter um retorno. Mas, minhas irmãs, o nosso livro, ele foi feito exatamente, ele chama Discipulado na Prática, porque é para você não ficar com dúvidas, e para você poder pegar o livro, você vai ter justamente esse primeiro conceito aí de discipulado, como o que é, se ele acontece na igreja local, se ele não acontece. Então, a gente fez a primeira parte conceitual, já para você partir para a prática, com todo o embasamento bíblico. Você não vai começar a praticar alguma coisa em dúvida. Ao contrário, a gente fez de uma maneira que você tenha todo o embasamento bíblico, e então você possa começar na prática, e tudo que a gente pede para você fazer. Olha, envie uma proposta para o seu presbitério. Nós fizemos um modelo. Olha, faça uma cartinha de compromisso com as irmãs que vão participar dos grupos, de sigilo e compromisso. Fizemos um modelo. Então, você vai adaptar tudo que a gente colocou na prática para a sua igreja. Então, vão ter grupos de discipulado, mas também nós falamos de discipulado 1 a 1. Então, aqui não tem como você falar, eu não sei como fazer. Eu estou com medo. Não é, Luciana? Porque aí, outro dia eu estava fui fazer uma palestra numa igreja e voltando de carro com uma irmã, que eu fiquei hospedada na casa dela, e ela me perguntava, eu vou sugar a senhora aqui, vou perguntar várias coisas. E tal coisa. Eu falava, está no livro. Mas e tal coisa? Está no livro. Então, assim, o livro, ele justamente nasceu dessas dúvidas comuns que as pessoas têm para começar o discipulado. Então, a gente começou a fazer essa live, não só para apresentar o livro, mas a gente quer dar um passinho a mais, não é, Luciana? A gente quer pegar vocês pela mão. Exatamente isso que eu ia falar. A gente usa esse termo porque é o que todas as mulheres acabam sentindo, né? Porque lendo o livro você vai ter a solução para muitas e muitas e muitas e muitas dúvidas, mas o que nós chamamos de mini mentoria, e por que ela é mini? Então, vou contar para vocês agora, né? A gente vai, literalmente, pegar na mão de vocês, né, para ajudar vocês a estruturar esse trajeto de como começar e como fazer. E a gente vai ter 2 encontros, por isso que a gente chama ela de mini, mas ela não é minimalista, ela só é curta, vamos dizer assim, né? Isso. Mas, oficialmente, nós vamos no dia 4 de maio, então é daqui praticamente um mês, né? Vai ser a nossa primeira aula ao vivo, que é numa segunda-feira, 4 de maio, e aí, nesse tempo dessa aula, nós vamos lançar os alicerces para começar a fazer aí o discipulado. E depois, no dia 1 de junho, depois essas datas vão certinho para vocês, né? No dia 1 de junho, a gente vai ter uma sessão dupla, que a gente chama, que é como aqueles aulões de cursinho, né, que a gente fica mais tempo, são 2 aulas mesmo, é uma noite quase toda aí, que a gente vai até mais tarde, e aí a gente tem essa última aula de sessão dupla, que lá a gente realmente consegue tirar a dúvida de todas, porque a gente faz um esquema antes, que a gente consegue abarcar aí as dúvidas de vocês, que vocês encontram os casos reais mesmo na igreja, né? Então, o objetivo da mini mentoria é que essas lacunas que ficam enquanto você... Sabe quando você está lendo e você vai anotando, não sei se você é daquelas que escreve ou se você é daquelas que não pode nem riscar o livro, né? Mas assim, você vai anotando ou no livro, ou no caderno, ou nas suas anotações do celular, enfim, as suas dúvidas. Então, a ideia da mini mentoria é exatamente preencher as lacunas que ficam abertas daquilo que você lê e se fala, nossa, mas como será? Aí a gente vem com isso para poder ajudá-las, né? Então, esse é o formato, vamos dizer assim, da nossa mini mentoria.
Renata, e aí, Isso. o que que elas têm Então, sobre isso? olha só, eu queria que vocês prestassem atenção agora aqui no que a gente vai falar. Porque, sabe uma pergunta muito comum que a gente recebe, muito comum mesma? Talvez uma das primeiras perguntas que a pessoa fala assim, eu vou discipular alguém, ou eu montei um grupo para fazer o discipulado, mas e agora? O que eu vou ler com a minha discípula? O que eu vou falar com ela? Então, para isso, pensando nisso, nós fizemos 5 módulos, não são 2 ou 3, são 5 módulos, ou seja, são 5 livros que nós fizemos minuciosamente aulas com material em slide, com 20 a 30 minutos cada aula. E esse é um material de ouro que vocês vão ter, que a gente chama de super combo. Então, vocês entrando hoje, assinando essa mini mentoria hoje, vocês vão ter um diferencial aí para esse super combo, que são esses 5 módulos, que inclusive está o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, está o livro Ministério de Mulheres, está o livro Conduzindo Pequenos Grupos, que faz parte da trilogia Trelice Videira. Tem o livro Como Criar uma Cultura de Cuidado na Igreja, e um módulo que a gente chamou de autogoverno, que são 10 temas, composto de 10 aulas, daquelas coisas mais comuns nas mulheres: angústia, medo, perplexidade, amargura, enfim, são 10 temas que você vai tratar primeiro no seu coração, ansiedade, obrigada, para depois você poder, então, tratar isso com outras pessoas. Esse é o nosso super combo. E, além disso, você ainda vai ganhar um bônus, que é um planner exclusivo de discipulado. Esse planner, ele é uma ferramenta prática que vai ajudar você a se organizar, sem depender, então, de ficar no improviso. Você vai ter um planner para você organizar o método que a gente está ensinando para você. E, gente, é um método, porque tudo na vida precisa de uma ordem, então, mas é um método só para te ajudar, é um guia, mas o discipulado é alguma coisa orgânica, que é aquilo que a gente tem falado, acontece vida na vida, mas a gente está te ajudando a ter um mínimo de estrutura para você poder caminhar com leveza junto de outra pessoa. E muito bem, Luciana, a gente já tem aí a organização. E aí, como é que fica? Então, o que nós pensamos aí para você? Isso, a primeira aula será no dia 4 de maio. E aí, se você disser sim, né, e entrar hoje para a nossa mini mentoria, então vai ter praticamente um mês aí pela frente, que é o tempo exato para você iniciar a leitura do livro. A gente faz um cronograma, se você não tem, você pode adquirir, né? Para quê? Para que no dia 4 vocês já tenham em mente aquilo que nós vamos conversar, que nós vamos fazer a leitura do livro, né? Então, vocês já vão estar preparadas aí para a gente construir juntas com vocês, conforme a necessidade e a realidade de cada uma de vocês, certo? Rê. Então, nós, minhas irmãs, não fomos chamadas para fazer a obra de qualquer jeito, não é verdade? Nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos as coisas com ordem e com disciplina. E eu queria dizer para você que muitas vezes a pessoa fala assim, me ajuda, faz aquilo, faz assim. Mas eu e a Luciana, a gente investe na nossa vida cristã. A gente investe não só com a nossa devoção, a nossa vida piedosa, mas nós temos investido em estudo.
nós temos investido em especializações, nós temos investido em livros, nós temos investido em mestrado. Ah, mas precisa de tudo isso? Não, não precisa. Mas eu quero dizer para você que você também precisa investir na sua vida ministerial para fazer a obra do Senhor de uma maneira organizada, disciplinada, comprometida. E, às vezes, nós precisamos ter um investimento mesmo. O discipulado tem um custo, já diz o pastor Jonas Madureira. E ele tem um custo para todas nós, quem discipula, como para discipulanda. Então, minhas irmãs, eu queria chamar a atenção de vocês que talvez essa seja a hora de você começar. A Abby, Lilian, ela falou que o Espírito Santo tem nos chamado para discipular. É uma obra do Senhor, né? Mas a gente precisa se comprometer. Então, eu queria dizer para você que a Juliana, que é da nossa equipe aqui, que ela está aí como Cartas Vivas, né? Ela vai colocar um link aí para você fazer a inscrição aqui no chat para a aula e para o nosso grupo fechado no WhatsApp. O link já vai estar liberado aí. Você, então, vai poder clicar, escolher a opção do Super Combo para garantir acesso a todos os programas 5, mais o seu planner e acesso ao grupo de alunas. O Super Combo, ele vai sair por 12 parcelas de R$ 20,37 ou R$ 197 à vista. E disso, você pode fazer a mentoria junto. Então, você fazendo a mentoria, você vai ter acesso a esse combo. Se você não fizer a mentoria, esse valor não vai ser acessível a você. Ele é bem diferente, né? O valor do combo. Até se a Juliana quiser colocar aqui o valor do combo todo, que eu já nem lembro mais. Mas são 5 módulos que a gente fez semestre por semestre, né? O da mentoria, que são essas 2 aulas que a gente vai dar, a primeira aula baseada no primeiro capítulo, a primeira parte do livro, e a segunda aula baseada na segunda parte do livro, tem um custo absurdo de R$ 59,00. Então, acho que é um valor de um McDonald's, talvez. Enfim. Então, eu quero dizer para você que a experiência e todo o estudo que eu e Luciana temos feito nessa área, você vai ter por R$ 59,00 a nossa ajuda, que é um valor praticamente simbólico aí, né? Eu sei que não é pouco dinheiro, mas assim, uma assessoria que a gente poderia fazer hoje por pelo menos 100 vezes esse valor. Então, minha irmã, a gente está oferecendo isso porque realmente é um trabalho de valor que a gente tem para oferecer para você, mas nós queremos que a igreja brasileira seja alcançada por esse movimento de cartas vivas, que é você que está aí na sua igreja pensando em ajudar e cuidar de outras mulheres. Porque nós somos a carta viva de Cristo, não escrita com tinta, mas escrita com sangue de Jesus Cristo. Então, eu quero chamar você agora para essa mini mentoria que a gente vai fazer. Se você se interessar pelo Super Combo, é uma boa oportunidade, ele vai ficar disponível. Esse é o nosso chamado. Né? Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever lá no grupo de WhatsApp, que a Juliana, que é o nosso suporte, essa enorme equipe que nós temos, ela vai poder te ajudar com a parte de inscrição, com a parte de saber o que é cada combo, o que nós oferecemos ali, e você vai poder, então, ter acesso a esse material gravado, as aulas dos combos estão gravadas, além de você ter todos os slides lá nas aulas, prontos,
algumas aulas, eu acho que todos os combos têm, todos os módulos, eles têm guia de estudo. Não sei se todos, mas eu creio que todos têm um guiazinho de estudo. Então, minhas irmãs, é isso que nós tínhamos para Natália, falar para e não vocês. tem... Peraí, Rê, Oi. a Natália perguntou se tem material impresso. A Ju já respondeu. Ia falar, você Tá bom. pode imprimir porque eles têm o material em PDF, tá? Todos eles. Exato. E assim, quando a gente fala dos módulos, então, por exemplo, são 10, né, para cada módulo, 10 aulas, é bastante material, e vocês têm um tempo grande de acesso. Então, o bom é que esse valor, né, do combo que a Juliana está passando aí, já é praticamente a terceiro ano, terceira turma que a gente está fazendo aí o mesmo valor, né? Então, aproveitem, né, porque depois não vai ser mais esse, mas então acho que deu para entender, né? O Super Combo é uma coisa, se você adquirir o Super Combo, automaticamente você também está se inscrevendo na mini mentoria. Mas se você quiser apenas a mini mentoria, no valor de R$ 59, também tem ali o linkzinho, certo? E aí nós vamos começar, então, no dia 4 de maio, a turma 3 da mini mentoria. Todas vocês estão lá no grupo, a Juliana vai enviar ali o link dos programas e tirar as possíveis dúvidas sobre isso, porque a gente sabe que é muita informação, né? Mas o que nós mais queremos é que vocês pratiquem, né, aquilo que o Senhor tem colocado aí no coração de vocês e, com certeza, dado oportunidades, né, lá no início uma irmã falou sobre o trabalho dela na loja, que ela aconselha, e é isso, onde nós estamos, nós fazemos discípulos de Cristo. Sim, Amém. Betânia, mini mentoria é em grupo, são 2 encontros, né, um encontro no dia 4 e depois em junho um encontro maior, né, mas as perguntas, elas são feitas individualmente, que a gente faz um esquema de forms antes, para a gente se organizar e responder a todas que enviarem as perguntas. Pelo menos as turmas anteriores foi bastante produtivo, mesmo tendo bastante gente, foi uma bênção, graças a Deus, né? Normalmente as meninas perguntam, né, as aulas ficam gravadas, porque de segunda-feira eu não posso, tal. Sim, elas ficam gravadas, né, o ideal é que realmente você esteja ao vivo, para você poder aproveitar, porque hoje é muita informação, né, vocês estão perguntando no chat, mas a gente gosta de dar oportunidade para vocês se manifestarem também pelo microfoninho, né? Mas ainda assim, se acontecer algum imprevisto, essas aulas ficam gravadas, né? Até para E às poder vezes você fala, assistir mas eu não depois, consigo né? acompanhar. Isso, tenho pouco tempo, então não consegui, estava cansada nesse dia, né? Mas aí tem o planner, que a Renata já tinha explicado, que você também vai ter acesso, né? Se você entrar hoje, e ele ajuda bastante na organização, viu, gente? De verdade. E se você tá com uma pergunta que sempre as meninas fazem, que mas eu não tenho ninguém ainda para discipular, né? Não consigo pensar em ninguém. Então, na mini mentoria, a gente vai ajudar você a identificar, né, algumas mulheres ou uma mulher que às vezes está mais pertinho de você do que você imagina, né, para caminhar com Cristo e apresentá-lo, né, e fazer com que ela deseje ser mais parecida com Cristo, né? Então, realmente, a Ju já respondeu, a gente faz em grupo, mas não é um grupo enorme, justamente para que todas possam aproveitar ao máximo, né? E até por isso que a gente está criando essa turma 3, né? Então, acho que respondidas aí as perguntas, certo? Bom, então, estamos já com os links lá, Juliana colocando no grupo. Quer falar, Rê? Luciana, não, só queria dizer que é uma bênção poder estar aqui com vocês hoje, graças a Deus, porque é tão bom a gente ver que a igreja tem se movimentado. Muitos lugares que eu tenho ido,
eu tenho escutado que, nossa, a minha igreja não tem, a minha igreja não faz, e é uma pena, né? Porque isso foi sendo, às vezes a gente vê as mulheres buscando discipulado hoje nas redes sociais, e a rede social realmente é uma bênção, eu uso bastante, estudo bastante, uso bastante as redes para estudar, mas nem sempre a gente sabe se aquela pessoa que está lá, longe, fazendo um discipulado enorme aí, se ela está vivendo, né, aquilo que ela está falando, né? Então, é uma bênção por um lado, mas por outro lado, ela também pode causar um pouco de manipulação. Então, é sempre bom que a gente possa fazer isso onde a gente está, né? Na nossa igreja, no nosso local, com o corpo de Cristo, onde Deus nos inseriu, porque Ele não nos insere num corpo aleatoriamente, né? Ele escolheu esse lugar que você está hoje para você estar lá com os seus dons e servir com os dons que Ele te deu. Então, minhas irmãs, o nosso recado era esse. Vamos ser intencionais, isso mesmo, Natália. O recado nosso era esse, eu espero que você tenha aproveitado um pouco aí do que a gente pôde passar para vocês nesse curto tempo que a gente teve, e quero pedir que vocês continuem, mesmo que você não participe da nossa mentoria, mas se você participar será uma imensa alegria para nós, mas que você continue obedecendo esse chamado, né, de fazer discípulos aonde você estiver, porque quando o Senhor nos chama e nos envia, Ele nos envia exatamente para nós sermos discipuladoras. Então, eu queria poder encerrar agora, e, Luciana, você quer que eu ore ou você quer orar? Pode orar, Rê. Eu orei no início, você encerra. Tá bom. Pode ser? Então, minhas irmãs, Deus abençoe vocês grandemente e continue colocando no coração de vocês esse amor pelo Senhor e pelas suas irmãs aí, pela Igreja de Cristo, né? A noiva. Então, eu quero orar com vocês. Bendito Deus, nós te bendizemos nessa noite. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou sermos tuas filhas, entrarmos na tua família e conhecermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós através da tua palavra, dos teus ensinos, da tua doutrina, da tua sã doutrina, Senhor. E nós queremos colocar essas vidas que estão aqui diante de ti, do teu trono de graça, de poder, e pedir que o Senhor continue a boa elas, Senhor, e que elas possam ser fiéis a ti, Senhor, permanecendo firmes e honrando o teu nome. Peço também pela vida da Luciana, que a nossa amizade fraterna, nossa parceria fique firme diante de ti, Senhor. Peço pela vida da Juliana, nossa fiel escudeira, que também ela permaneça fiel a ti, fique firme também, bem posicionada, Senhor. E te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos deu dons e o Senhor nos tem dado oportunidade de servirmos a igreja da forma que o Senhor nos chamou para servir. Em tudo isso, Senhor, nós te bendizemos, pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso e uma boa semana em Cristo Jesus, que oramos, nosso suficiente Salvador. Amém. Irmãs, muito obrigada, Deus abençoe cada uma, e qualquer dúvida vocês podem colocar lá no chat do WhatsApp, que a gente vai responder para vocês, lá no grupo, tá bom? Deus abençoe. Um abraço a todas, esperamos vocês.